Nesse tutorial, nós vamos ver como, a partir de um desenho que nós preparamos no AutoCAD ou de um modelo, como gerar as pranchas para impressão. Então, o primeiro passo é desenvolver o layout das nossas pranchas e o conteúdo delas. Bom, no AutoCAD nós temos duas áreas distintas de trabalho. Uma chamada Model Space, que é acessável por essa abinha aqui no canto inferior da tela, ou também por esse botão aqui, e o chamado Paper Space, que é uma área específica para a produção das pranchas bidimensionais. Esse espaço de trabalho é acessível por essa aba chamada Layout, tá? E que quando clicamos, nós passamos então para essa área de trabalho. Observem que o Paper Space ele possui um ícone diferenciado, indicando a diferença desse espaço de trabalho para o Model Space. Vejam aqui no canto esquerdo inferior da tela a diferença entre os ícones. Então, vocês precisam ter muita atenção sobre atenção para esse ícone para distinguir em que espaço de trabalho vocês estão trabalhando. Aqui na tela nós podemos ver uma borda de uma folha. É importante ter em mente que essa borda, como aparece aqui, não é um elemento de desenho. Vejam que eu não consigo selecionar. Então, o que é isso? Isso daqui é gerado pela configuração padrão da impressora que está configurada em meu computador neste momento. Essa linha tracejada é a área efetiva de impressão na folha, considerando as bordas. Tá? Toda impressora tem uma borda característica que ela não consegue imprimir. Então, essa linha tracejada marca esse limite de área que é efetivamente impressa pela impressora que nós temos. Então, no caso aqui do nosso Paper Space, isso daqui pode ser desconsiderado, porque eu vou configurar depois em função do que eu quero que apareça ou não na prancha. Como eu falei, isso daqui é como se fosse um preview, uma pré-visualização do que seria impresso se eu simplesmente clicasse no botão da impressora aqui em cima e apertasse o OK. Tá? Então não precisam se ater a essa área. Na verdade, toda a nossa área de trabalho é esse espaço aqui inteiro. Tá? Se vocês tentarem afastar e não conseguirem mais, digitem RE, Enter. Isso daí vai regenerar a nossa área de trabalho e eu consigo afastar mais. Parou de afastar, eu posso digitar RE novamente e afastar mais ainda. Tá? Então todo esse espaço daqui é a área que eu posso efetivamente utilizar para a formatação de minhas pranchas. E eu posso tomar uma decisão. Eu posso colocar todas as pranchas numa mesma área aqui, ou criar uma série de abas de layout, cada uma com uma prancha específica. Particularmente, nesse tutorial, eu vou criar todas as pranchas aqui nessa área. Para o nosso exercício, eu preciso então criar a minha folha de papel, a minha borda aqui. Tá? E no Paper Space, nós vamos considerar as unidades como sendo milímetro. Tá? Cada unidade é equivalente a 1 milímetro. E lembrem que o Model Space, cada unidade equivale a 1 metro. Isso é importante para que nós possamos fazer as conversões de medida. Então, para o nosso tutorial, eu vou criar uma prancha aqui no formato A2. Um A2 tem 594 milímetros de comprimento por 420 de altura. E eu vou fazer essa borda aqui com o comando Rectangle, tá? Acessível também por esse ícone aqui em cima. Clico, arrasto, e aqui eu vou digitar a medida. 594 por 420. Tá? Para melhor visualizar, eu vou mover essa borda para o layer prancha, que já tem aqui no meu arquivo. Tá? Eu vou ter aqui uma borda preta. Então aqui eu tenho o limite externo da minha folha. Eu vou fazer então as margens, explodir o retângulo, para que eu possa editar cada linha particular. E eu vou fazer então as margens do meu
A2. Então, offset 25 mm, que é a margem do lado esquerdo, e 10 mm na parte de cima, direita e lado inferior. Com o filete eu vou aqui arrematar minha borda. E agora eu vou fazer as dobras da folha, né? O A2 nós temos uma peculiaridade que, puxando da esquerda ou da direita para a esquerda, nós marcamos 192 milímetros, que isso é suficiente para dividir o espaço em dois, e da direita, no caso o espaço vai sobrar aqui, e da esquerda para a direita, eu vou botar 210 milímetros. Esse é o padrão. Tá? De baixo para cima, 297, que é a altura do A4. Então eu marco aqui a dobra vertical, offset 105, para fazer a orelha, para evitar que a dobra superior caia por cima do furo. Com o comando line, então, vou fazer essa diagonal. Tranchas também. Tá? E aí, com trim, vou selecionar as minhas bordas e marcar aqui o que eu quero que permaneça. Isso daqui eu vou retirar, que foi só para marcar essa posição aqui. Então, com isso aqui, eu tenho feito a minha prancha que eu vou utilizar para colocar o meu desenho. Vou também aqui, é importante lembrar que essa área externa, nós utilizamos a linha mais fina, tá? Então, no caso aqui do nosso tutorial, eu vou botar em vermelho. E a linha interna é a linha mais grossa, tá? Então, eu posso colocar a cor mais referente à espessura mais forte, que é a magenta. E com isso daqui, então, eu tenho a minha prancha. Bom, mas agora como é que eu vou trazer os elementos de desenho? É importante saber que isso que eu acabei de fazer está no Paper Space. Eu posso, como vocês viram, desenhar no Paper Space, mas eu sou limitado a 2 dimensões aqui. Ou seja, eu vou colocar nessa área de trabalho elementos que dizem respeito à prancha. Tá? Então, eu posso pôr o meu carimbo, coloco aqui a margem do formato que eu vou utilizar para impressão, as marcas de dobra, posso colocar alguma legenda que é referente à folha especificamente. Tá? O que é relativo ao nosso modelo, nós fazemos no Model Space. Bom, então, como é que eu trago então aquele conteúdo no Model Space para cá? Para isso, eu vou criar uma vista ou uma viewport. Tá? Aqui no AutoCAD 2012, a viewport é acessível pela barra View e onde tem Viewports. Tá? Aqui nós podemos então escolher o tipo de viewport que nós vamos inserir. Eu vou pegar uma retangular simples e aqui, clicando, eu marco um retângulo que vai equivaler à viewport que eu desejo. Vejam que aqui, se eu clicar 2 vezes dentro da área, a borda fica mais forte, o ícone no canto aqui passa a ser o do Model Space. Nessa condição, o que eu estou editando é o Model Space. Vejam que aqui eu posso enquadrar melhor, aproximar, tá? Mas esses elementos aqui que eu seleciono estão no Model Space. Se eu apagar esse desenho, eu apago o meu modelo. Então, tenham muito cuidado nessa hora da edição, para que você não apague o seu projeto sem querer. Tá? Apertar S. Se eu clico 2 vezes fora, eu agora volto ao Paper Space. Está aqui meu ícone e eu movo toda a área. Tá? Vejam que eu não consigo aqui selecionar o meu desenho porque ele está no Model Space. Outra curiosidade, eu também posso fazer
viewports de formas diferentes. Por exemplo, se eu selecionar a opção poligonal aqui, eu consigo sair traçando uma forma qualquer. Aperto C para fechar o polígono e vejam que essa forma então passa a ser uma viewport. Qual a utilidade disso? Bom, nós em detalhamento muitas vezes puxamos elementos de desenho e colocamos num círculo. Então, por exemplo, eu vou fazer um círculo aqui. Tá? No caso, eu fiz uma poligonal. Mas eu posso transformar esse círculo numa viewport. Então, como é que eu faço isso? Clico aqui nesse botão, From Object, seleciono o círculo, ele está aqui transformado numa viewport. Posso aproximar, enquadrar aqui melhor. Aqui do lado de fora, aproximar mais. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui marcar detalhe, ou quero fazer algum elemento mais preciso, então, posso puxar aqui. E aqui eu poderia fazer um círculo indicando de que área eu tirei. Tá? Então essa é uma forma de nós criarmos o nosso layout da prancha, podendo usar tanto a viewport retangular como a viewport de forma qualquer. Vejam que esse recurso é bastante robusto. Se eu usar PL de polilinha e criar uma polilinha aqui mais complexa, fecho aqui. Se eu editar essa polilinha e clicar, por exemplo, em Spline, eu transformo numa forma mais orgânica, mais suave. Eu também posso converter essa forma para uma viewport. Aqui fica mais claro o efeito. Então, se eu clicar aqui e aproximar, vocês vão ver que eu tenho a viewport precisamente na forma que eu criei. Tá? Vou apagar aqui para nós voltarmos para o nosso exercício. E aqui então eu criei uma prancha, tenho aqui a prancha, tá? Com a minha viewport.